Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a parte de poderes, fazer algumas questões aqui que já caíram na FGV, tá? Então, vamos lá? Começando com a questão do exame 26º, 2018. Maria solicitou ao município Alfa licença de localização e funcionamento para exercer determinada atividade empresarial, apresentando todos os documentos necessários para tanto. Contudo, transcorrido mais de ano do mencionado pedido, não houve qualquer manifestação por parte da autoridade competente para a sua apreciação. Diante dessa situação, na qualidade de advogado, assinar a afirmativa que indica o procedimento correto. Não se pode adotar qualquer medida contra a inércia da autoridade, considerando que o princípio da razoável duração do processo não se aplica à via administrativa. Gente, tem algumas questões que, pela lógica, só por a gente ter entrado no curso de Direito, a gente já sabe que tá errado. A gente não marcaria de jeito nenhum. Falando, não pode. Gente, a pessoa pede aqui, tá? Uma licença, solicita uma licença, aí vai ficar esperando quantos anos? 10 anos, 15 anos, não pode fazer nada? A letra A é totalmente sem fundamento, ok? Letra B. Deve-se ajuizar uma ação popular, Jesus amado, contra a omissão da autoridade competente diante do preenchimento dos respectivos requisitos da violação ao princípio da impessoalidade. Aqui envolve direito constitucional. Direito constitucional, nós sabemos que a ação popular relaciona-se a ato lesivo ao patrimônio público. Essa licença dessa Maria aqui não tem nada a ver com lesão ao patrimônio público, pessoal, Então, a ação popular para interesses coletivos. Aqui não é o interesse coletivo, então não seria aqui uma ação popular. C. Deve-se impetrar mandado de segurança, uma vez que a omissão da autoridade competente para a expedição do ato de licença constitui abuso de poder. Ficaria na dúvida. D. Deve impetrar habeas data diante da inércia administrativa, considerando que a omissão da autoridade competente viola o direito à informação. Como sempre, a FGV deixando a gente com a dúvida. Tá? A e a B, tiraria. Aí fica entre a C e a D. Será que é C? Será que é D? Então, pessoal, preste atenção no seguinte. Muita gente iria marcar a letra D. Porque, recusa de informações, habeas data. Professor, eu já estudei isso em direito constitucional. Só que preste atenção. Quando fala recusa de informações, tá? É em relação a informações personalíssimas, informações relacionadas à pessoa e não aqui o funcionamento de atividade empresarial, ok? Então, e outra, não houve qualquer manifestação. Lá no habeas data tem que existir uma recusa da administração. Ok? Então, não seria habeas data. O remédio aqui seria um mandado de segurança, direito líquido e certo aqui da impetrante. Então, seria a resposta letra C. Deve-se impetrar mandado de segurança, uma vez que a omissão da autoridade competente para a expedição do ato constitui abuso de poder. Gente, omissão também é considerada abuso de poder, ok? Então, seria uma questão que eu considero difícil, tá? Justamente por causa da C e a D, Muita gente iria para D, teria que ter um conhecimento técnico de direito constitucional sobre habeas data. Perfeito? Próxima questão. 2. Um fiscal de posturas públicas municipais verifica que um restaurante continua colocando de forma irregular mesas para os seus clientes na calçada, de forma irregular. Beleza. Depois de lavrar autos de infração, com a aplicação de multa por 2 vezes, sem que a sociedade empresária tenha interposto recurso administrativo, o fiscal, ao verificar a situação, interdita o estabelecimento e apreende as mesas e cadeiras colocadas de forma irregular, com base na lei, que regula o exercício do poder de polícia. Será que é possível o fiscal
interditar o estabelecimento e apreender cadeiras? Vamos lá. A. O fiscal atuou com desvio de poder, uma vez que o direito da sociedade empresária de continuar funcionando é emanação do direito de liberdade constitucional que só pode ser contrastado a partir de um provimento jurisdicional, tá? Gente, primeiro que aqui está errado, por quê? Porque a gente sabe que isso é o exercício do poder de polícia, tá? Então, isso daqui é o exercício do poder de polícia e pode sim, se está de forma irregular, né? Nós temos a autoexecutoriedade, pode praticar um ato sem precisar de ir ao judiciário. B. A prática irregular de ato autoexecutório pelo fiscal é clara, porque não homenageou o princípio do contraditório e ampla defesa ao não permitir à sociedade, antes da apreensão, a possibilidade de produzir em processo administrativo específico fatos e provas em seu favor. Que questão chatinha, hein? Então, deixaria uma interrogação. C. O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional do exercício da polícia administrativa pelo Estado, que pode, em situações extremas, urgentes, né, dentro dos limites da razoabilidade, da proporcionalidade, atuar de forma autoexecutória sem precisar de ir ao judiciário e sem precisar de concordância do particular, também por ser imperativo, beleza? Tá legal essa questão também. Dúvida? D. A atuação do fiscal é ilícita, porque os atos administrativos autoexecutórios, como mencionado acima, exigem necessariamente, não existe, autoexecutório não precisa de autorização. Então, eu ficaria entre a B e a C. Pessoal, a B é o seguinte, o que acontece? Quando um ato é autoexecutório, imperativo, né? A imperatividade significa dizer sem concordância do particular, a autoexecutoriedade sem intervenção do judiciário. O contraditório e a ampla defesa são diferidos posteriormente, porque são situações urgentes. Vamos pensar, por exemplo, um prédio, né, que está quase caindo, né? Vai dar direito à ampla defesa contraditório até que a pessoa se defenda, né? Nesse caso aí, antes da administração demolir, o prédio já caiu. Então, a ampla defesa e o contraditório são posteriores. É uma exceção, porque a maioria das vezes contraditório e ampla defesa é anterior, mas nesse caso, posterior. A resposta correta, letra C. Tá? Tem que ter, lógico, razoabilidade e proporcionalidade e atua de forma autoexecutória, sem precisar de ir ao judiciário. Questão de número 3. A questão de número 3, vamos lá. João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências, ó a prova querendo confundir, na iniciativa privada. Em razão disso, ele decidiu pela cabeça dele que não deveria cumprir os comandos de agentes superiores na estrutura administrativa, porque ele as considerava as considerava contrárias ao princípio da eficiência na cabeça dele, apesar das ordens serem legais. A partir do caso apresentado, assinar a afirmativa correta. Neste caso aqui que nós estamos vendo, relaciona-se, pessoal, justamente, tá, ao poder hierárquico. Eu falei para vocês que quando o superior manda no inferior, ele tem que obedecer. Ele não pode falar, eu acho que isso não é eficiente, eu acho que isso aqui não deveria ser feito. Não, ele tem que obedecer, salvo se forem ordens ilegais. Aqui na questão está falando que a ordem é legal. Então, se a ordem é legal, tem o dever sim de obediência. Vamos ver as alternativas. A. João possui total liberdade, não se submetendo a comandos superiores em decorrência do princípio da eficiência. Errado. B. A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade, considerando que não existe escalonamento de competência. Existe sim, gente.
um superior manda no inferior dentro da administração. Existe sim o poder hierárquico. C. João tem o dever de obediência às ordens legais de seus superiores, em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. Perfeito. Letra C. D. As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico das atividades de João em razão da relação de vinculação estabelecida com os superiores hierárquicos. Não, gente, aqui no caso, tá? Somente as autoridades somente podem realizar o controle em razão da relação de vinculação. Não existe mesmo a hierarquia. Não é só fiscalização, não. Existe a hierarquia. Tem um dever de obediência. Então, a resposta da questão número 3, letra C. Questão 4, muito boa. A pretexto de regulamentar a Lei 8987, tá? Que dispõe sobre a concessão e a permissão de serviços públicos, o presidente da República editou o decreto XYZ, que estabelece diversas hipóteses de gratuidade para serviços de transporte de passageiros. A respeito da possibilidade de controle do decreto, expedido pelo chefe do Poder Executivo, assinale a alternativa correta. Gente, aqui está falando do poder regulamentar. O que eu disse para vocês na aula de poderes? O poder regulamentar sofre limitações? Sim. O chefe do executivo pode falar tudo o que ele quiser através de um decreto? Não. Ele deve dar uma fiel execução à lei. Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Mas eu pergunto, e se o chefe do executivo passar dos limites? Quem susta? As duas mãos. Lembrar aqui que as duas mãos é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional quem sustará os atos. E também aqui pode ter controle judicial? Sim, porque isso é ameaça, né? A partir do momento que o chefe do executivo começa a legislar, pessoal, sabemos aqui que é uma ameaça à lesão a direito, né? Uma ameaça ou uma lesão a direito, não pode fazer isso daqui, é uma ilegalidade, então também não pode afastar o controle judicial. Então, olha a pergunta aqui. Como ato de natureza essencialmente política, o decreto não está sujeito a qualquer forma de controle. Errado. Essas questões muito assim não estão sujeitas a qualquer forma, a gente já pode desconfiar. Como ato discricionário, o decreto não está sujeito a qualquer forma de controle. Nada a ver, mesma coisa que a A. C. Como ato normativo infralegal, tá? O decreto XYZ está sujeito apenas ao controle pelo judiciário. Errado. Como ato infralegal, o decreto XYZ sujeita-se ao controle judicial e ao controle legislativo. Perfeito. Só dá uma olhadinha no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que você vai ver que aqui fala justamente, tá, do controle legislativo, que é o Congresso Nacional sustando. Então, número 4, letra D. Certo? Questão 5, muito boa também. Determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas. Aplicação de multas, eu já sei aqui que é caso de poder de polícia. Após procedimento licitatório, contrata a sociedade empresária Cobra Tudo para instalar câmeras do tipo radar. Instalar. Atos de mera execução. Ok? Radar que fotografam infrações de trânsito, bem como disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. Então, ela contrata uma pessoa jurídica de direito privado para instalar. Pergunto para vocês, lembrando do poder de polícia, atos de mera execução podem ou não podem aqui serem delegados? Sim, atos de mera execução, sim. Bem como disponibilizar agentes para orientar os cidadãos e aplicar multas. Isso pode, gente.
De jeito nenhum. A mesma sociedade empresária ainda ficará encarregada de criar um conselho de apreciação das multas. Nós sabemos que em poder de polícia não pode ter aqui aplicação de multas por pessoas jurídicas de direito privado, não pode ter normatizações, só atos de mera execução, que para o STJ chama fiscalização e consentimento. Perfeito? E julgar recursos administrativos, de jeito nenhum. É possível a contratação de equipamentos de fiscalização, atos de mera execução, sim, mas o poder decisório não pode ser transferido à empresa por ser pessoa jurídica de direito privado. B. Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades, tá? Já está errado, pessoal, porque é possível sim a contratação de equipamentos eletrônicos. C. A contratação é a princípio legal, mas somente permanecerá válida se o município comprovar que a terceirização aumentou a eficiência da atividade. Nada a ver isso daqui, tá? A contratação é ilegal porque só poderia ser os equipamentos de fiscalização. D. Não é possível delegar instalação e gestão de câmeras. Errado. É possível sim. Então, a resposta da questão 5, letra A. Questão 6. A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado X lavrou auto de infração, cominando multa no valor de R$15 mil à empresa Explora, em razão da instalação de uma saída de esgoto clandestina em uma lagoa naquele estado. A empresa não impugnou o auto de infração lavrado e não pagou a multa aplicada. Gente, aqui relaciona-se ao poder de polícia. A primeira pergunta é: multa. Aplicação de multa é auto-executório? Sim. Não precisa de ir ao judiciário. Então, aplicar uma multa é auto-executório. Quando eu levo multa, eles não precisam de ir ao judiciário, não. Só que a cobrança resistida, a cobrança não é auto-executória. O que significa dizer isso daqui? Significa dizer que para aplicar não precisa de ir ao judiciário, mas para cobrar, se eu não pagar, tá? Aqui tem que ir ao judiciário, mediante execução fiscal. Não pode chegar e pegar tudo que eu tenho, chegar lá na minha casa, pegar tudo que eu tenho, penhorar minhas coisas, sem ter que ir ao judiciário. Tem que ir ao judiciário. Então, a cobrança não é auto-executória, tem que ir ao judiciário. Vamos ver aqui as questões. Letra A. A aplicação de penalidade representa o poder disciplinar. Errado, porque a empresa não tem vínculo específico com a administração pública. Então, não é poder disciplinar. A aplicação de penalidade representa o exercício do poder de polícia e autoriza a apreensão de bens para quitação de dívida. Errado, pessoal. Porque a aplicação da multa, sim, mas apreender os bens para quitar a dívida, que vai ser no caso aqui da cobrança, não, tá? Aqui tem que ter uma execução, perfeito? Tem que ir ao judiciário. D. A aplicação de penalidade representa o exercício do poder de polícia, mas não autoriza a apreensão de bens para quitação de dívida. Perfeito. Letra D é a resposta, tá bom? Questão difícil também. Questão 7. José da Silva é o chefe do departamento de pessoal de uma secretaria de Estado. Recentemente, José da Silva avocou. Quando eu vejo a avocação, eu lembro de qual poder? Poder hierárquico. Delegação e avocação, né? Poder hierárquico, a análise de determinada matéria, constante de processo administrativo inicialmente distribuída a João de Souza, seu subordinado, ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratada com prioridade. Gente, a partir do momento que existe uma avocação, é um superior puxando a parte do exercício da competência de um inferior. Isso decorre de qual poder? Perfeito. Poder hierárquico. Resposta, letra A.
Perfeito? Pessoal, então olha aqui, questões de poderes sempre em prova, nós pegamos as questões mais difíceis que eu consegui achar aqui da FGV, ok? E eu tenho certeza que se cair uma questão de poderes na sua prova, você acerta, tá bom? Fique com Deus, um beijo e até mais.